Hoje nós temos uma grande satisfação de termos o doutor Acari Oliveira, que é professor afiliado da disciplina de Neurologia da Escola Paulista de Medicina. Você teve também ao longo da sua vida uma grande experiência com a população indígena, né? E você sabe, teve essa última experiência com o Quarupi, né? Que eu gostaria que você talvez pudesse explicar o que é o Quarupi, qual é o significado dele e como é que foi essa última experiência sua com o Quarupi. Então, vamos lá um pouquinho antes. Meu nome é Acari, é um peixe, mas pode ser um macaco também, pode ser uma planta, a cariçoba. Quando nós escolhemos os nomes para os nossos filhos, a escolha não é o acaso. Eu aprendi num certo momento que a escolha ela é feita de acordo com as energias daquele momento. Energia de meio ambiente, histórica e família também. Então assim é escolhido o nome. E o nome ele tem que preencher uma certa condição. Ele tem um propósito. E aquele nome você tem que procurar dentro dele qual que é a sua missão. Eu não sabia qual era a minha missão. Eu nasci numa cidade pequena do interior de São Paulo, somando os moradores de cemitério, 10 mil habitantes. Depois a minha infância foi até os 10 anos em sítio. Aí depois em Olímpia, onde tem as termas dos Laranjais, com 16 anos vim para São Paulo. Não sabia nem onde ficava a Escola Paulista de Medicina, não tinha a mínima ideia onde ficava a Escola Paulista de Medicina. Trabalhei em restaurante e eu tenho certeza absoluta que foi alguém lá da Gazeta 900, porque o pessoal que ia no restaurante à noite para comer frango frito de quinim, comer farofa, mandioca e tomar cerveja, eu ganhei uma bolsa do Objetivo, incompleta. Então eu fazia terceiro colegial e ganhei uma bolsa do Objetivo e trabalhava no restaurante. Um momento especial de minha vida. Aí no dia do meu aniversário, eu queria interior, eu queria voltar para minha cidade. Mas alguém fez com que eu trocasse as minhas opções, a 01, a 02, a 03. E a 02, Paulista, Escola Paulista de Medicina, é que foi aquela que caiu para o meu nome. Eu vim aqui para trocar, porque eu queria ir para Ribeirão Preto, para a minha cidade, perto da minha cidade. Acabei ficando na Escola Paulista por uma razão pura e simples. Na frente do Hospital São Paulo, pertinho do Hospital São Paulo, tem uma estrutura maravilhosa chamada Atlética, Associação Atlética Acadêmica Pereira Barreto. E lá, na frente do portão dela, estava uma pessoa bonita, grande, negra, que eu conhecia de figurinha, Edson Bispo dos Santos. Seu Edson? Sim, sou eu. O que o senhor está fazendo aqui? Sou técnico de basquetebol. Fiquei aqui na escola por causa dele. E eu fiz a Escola Paulista de Medicina, e 6 anos maravilhosos, espetaculares, mas a minha pretensão era voltar para o interior. Prestei exame de residência médica em Ribeirão Preto, passei em Ribeirão, Ribeirão eu vou ficar. A minha esposa, Fernanda, ela ficou como excedente em Ribeirão Preto e acabamos não ficando em Ribeirão e acabamos ficando em São Paulo. E eu escolhi neurologia, R1. Eram 6 meses de clínica médica e 2 anos e meio de neurologia. Mas eu queria voltar para o interior. Aí eu passei em 4 estágios grandes, primeiro semestre, maravilhosos, pronto-socorro, cardiologia, nefrologia, pneumologia, e eu comecei no estágio menor, depois em julho. Só nesse estágio menor, em julho, eu detestei. Primeiro dia, por que tal medicamento? Protocolo. O pós-graduando disse. Por que tal outro medicamento? Protocolo. Segunda-feira. Terça-feira, protocolo. Quarta-feira, protocolo. Eu não vou ficar fazendo protocolo, eu vou voltar para o interior. Então eu desci a escada meio-dia para pedir para o Dr. Douglas, que era presidente da Coreme, que era responsável pela Coreme, que eu queria trocar de estágio, que eu queria fazer um estágio clínico. E qual a razão? Porque eu queria ampliar minha estrutura clínica. E o meu responsável pela neurologia permitiu-me passar mais 6 meses na clínica médica. Portanto, eu estava achando que estava perdendo tempo com aquele protocolo. Descendo a escada, no 3º andar, encontro o Dr. Douglas subindo.
Doutor Douglas, eu não posso falar com você agora. Mas eu não posso falar com você agora porque eu preciso achar alguém para ir hoje para o Xingu. Eu. Mas tem que ser hoje e agora. Eu. Você tem roupa? Acho. Fui na Atlética, peguei minha roupa. E assim, Transbrasil, Brasília. No dia seguinte, Brasília, avião da FAB. Não tinha nem banco, era uma travessa, cinto lateral. Chego no Xingu. Não sabia nem onde que era. Tal do Xingu. Aí eu chego no Xingu, região Alto Xingu, no posto, cheio de índio, e eu achando que eu fosse ser um médico maravilhoso, que eles iriam me entender, que eu seria fantástico e tal, e aí foi já um choque. Eu não os entendia. Ninguém. Mas eles me entendiam. Com o tempo, eu fui começando a entender um pouco mais a estrutura xinguana e as tribos diferentes, e a história diferente. E acabei passando um período razoável lá. Por qual razão? Porque começou a chover e o avião não chegava. E assim foi. Mais uma semana, foram mais outras semanas, e eu fui vendo um ritual que acontecia todos os dias. Eu estava numa aldeia chamada Iualapiti. Todo dia à tarde, 4h15, 4h30, em duplas saíam um índio e uma índia, outra casa, mais outra dupla, outra mais uma dupla, todos pintados maravilhosamente bem, com uma flauta chamada aurá, uma cadência de pé, enche, esvazia, linda cadência. Comecei a entender depois. Enche, esvazia, uma música e um chocalho. Outra dupla, outro dia a mesma coisa. Outro dia a mesma coisa. O que eles estão fazendo? Eles estão se preparando para o Quarupi. Tudo bem. Quarupi, mas qual Quarupi? Do outro ano. Eles estão se preparando para o Quarupi. Quando? Do outro ano. E assim vem. E assim foi uma vez. Aí deu uma outra oportunidade, só que no primeiro semestre. Outro momento também no Xingu, já na outra aldeia, Camaiurá. O que eles estão fazendo? Preparando-se para o Quarupi. E lá eu tive uma oportunidade de ver pagelança. Momento especial em minha vida. Uma pagelança. Cheio de pajés. E eu descobri que o pajé é mais importante que o cacique. Porque tem mundo físico, mas sem mundo espiritual não tem mundo físico. E o pajé, portanto, tem uma importância enorme naquela comunidade. Mas o Quarupi eu não tinha visto. Tinha uma curiosidade enorme de ver um Quarupi mesmo. O que é o Quarupi? Eu aprendi com os Iualapitis. Quando que eu aprendi? Eu aprendi quando bateram lá na porta, lá no posto, que uma certa índia estava em trabalho de parto, o trabalho estava encroado, e eu tinha feito 3 anos de maternidade de escola, Vila Nova Cachoeirinha, então eu não tinha medo de parto, não. Aí chamaram-me à noite, fui lá, fui fazer uma dinâmica uterina, uma índia mais antiga tirou minha mão do fundo uterino, da porção média do abdômen para a porção do fundo uterino, eu respeitei, eu vi a dinâmica uterina, e foi um momento especial porque eu fui entender como é que o mundo indígena começou. Um deles, que sabia pouco mais português, começou a explicar como que era o mundo xinguano. Como que começou? Começou da luz, de um disco. Cada pedacinho do disco foi sendo utilizado para criar o mundo. Primeiro veio a terra, depois a terra de cima, depois o pedregulho, depois a relva, depois a árvore. O interessante é que o índio, ou seja, o homem, ele não foi feito da luz. A luz deu toda a condição chamada ecossistema, e deu a árvore, e o homem foi feito da árvore, de uma forma indireta, que ele foi feito. Aquele pedacinho de luz que foi para a árvore, que veio para o homem, veio para o meio do peito, que eles chamam de luz. E ele é feito de luz e não luz, não é escuro. Luz e não luz. E aquele pedacinho de luz que vem da árvore é só dele, não tem 2 iguais. E aquele pedacinho, ele treina. Ele treinando é o talento dele. É aquilo que ele vai saber fazer, que vai diferenciá-lo. E o interessante é que aquele indivíduo que foi feito, ele tem o débito com a árvore, débito com a floresta. O casal, o débito, que mora numa casa.
E na casa indígena tem vários indígenas. São vários casais e crianças também. Tem o débito. Outra casa, o débito. A aldeia, o débito. A tribo, o débito. Outra tribo, o débito. Também. O interessante é que a outra tribo tem muita coisa diferente, mas tem muita coisa comum também. E quando eu falo em tribo, eu estou falando condições próprias, tradições próprias, língua própria. Então são línguas diferentes. 400, 500 pessoas aqui, 400, 500 pessoas lá, 400, 500 outras pessoas lá. Ou um pouco mais também, que aparece. E, portanto, como é que eu pago o débito agora? Como que eu faço o pagamento do débito? Aí eles comentam, você paga o seu débito se você interage com o outro. Quando você interage com o outro, que é outra tribo, você interage, você facilita, você se complementa, você está preenchendo a não-luz do outro. E com a floresta, você pede licença para ela. E ao pedir licença para ela, e preservando-a, você está pagando, ou seja, cobrindo a não-luz dela também. Porque ela foi feita de luz, mas ela tem não-luz também. E assim com o meio ambiente. E aí ele morre. Ele morrendo, ele vai participar dessa condição de se envolver com a natureza. E o espírito, que é aquela parte mais rica que veio, que é o tal do dom e do talento. O que acontece com ele? Ele vai para a terra? Não. Ele tem que ir para a aldeia boa, que seria para nós o paraíso ou o céu. Agora, como é que ele vai para a aldeia boa? É o Quarup. O Quarup é a preparação que eles fazem. E aí, num certo momento, que geralmente é depois das colheitas, onde a água desce, aí eles têm alimentação, eles têm peixe, aí vão vários indivíduos de outras aldeias para esta aldeia onde ocorreu o morto, que houve as mortes. E esse período torna-se muito importante, porque é um período de uns 3 dias, que acontece dia, tarde e noite, com pessoas diferentes, e vêm os contadores de história, através de música. A musicalidade, ela é o ritual xinguano. Ela organiza ali a condição xinguana, porque eles contam a história deles. E a história ritmada enche e desenche, ou seja, que esvazia, igualzinho. É claro, não claro. Então não é o claro e escuro. E esta forma é um mantra. E eles vão contando a história. Entra para as crianças, adolescentes, para os outros indivíduos e para os de fora também, contando a história de quem? Do pai, do pai do pai, do pai do pai, do pai do pai, do pai do pai, até a criação. Até de onde que veio, ou seja, a luz. Essa é a história toda que é contada. Dia e noite, termina o Quarup. Terminou o Quarup, tem que ter a festividade, a consagração. E como é que ela é feita? Essa consagração, como é que ela é feita? Para nós, muito bem. A luta do Uca-Uca. Eles se levantam pela manhã, os índios, de tribos diferentes. Tem o campeão de uma aldeia, ou de uma tribo, campeão de outra tribo, aí eles lutam. Uca é o rugido da onça. Uca, uca, uca. E a luta lembra o sumô, ela lembra a luta greco-romana também. Tem os golpes de jogar a pessoa no solo, de costas, ganhei. E tem o que é a pegada da onça. Eles ficam de frente, um para o outro, ajoelhados, e eles tentam colocar garra na porção posterior da coxa do adversário. Se eles conseguirem colocar a garra, a onça domina a caça. Agora, quem é que fala que ganhou? Não tem VAR, não tem árbitro. É quem que se vê tocado, quem se sente tocado. Porque os deuses estão vendo, os espíritos estão vendo, que eles vieram para a festa, para levar o espírito para a aldeia boa. Então eles estão vendo. Então ele não pode ser de jeito nenhum desonesto. Você ganhou, não eu perdi. E depois que os campeões lutam, e aí vários índios estão presentes, então ele desafia, você aceita ou não? Então eu desafio o outro. E são feitas várias lutas. Elas são rápidas. Tem luta, mas não tem briga. É como se fossem corintianos, palmeirenses, são paulinos, portugueses, todos na mesma arena. Imagina se nós conseguimos fazer uma coisa semelhante.
Aí tem a parte masculina da libertação. E fora um ritual de reclusão que eles têm também para se tornarem adultos, que é uma coisa muito linda, maravilhosa do que acontece. E as moças também têm um ritual de reclusão. Terminado o ritual de reclusão, as mães cortam o cabelo delas. Então elas estão preparadas para serem mulheres. Daí um detalhe, a troca genética. Antes eram as outras tribos que escolhiam as moças. Agora são elas que escolhem para qual tribo que elas vão. É uma forma muito inteligente lá na região do Xingu, com essa troca genética. Não só no sentido para se evitar doença genética, mas no sentido para se manter a integridade de equilíbrio entre tribos diferentes. Porque você tem sangue de uma tribo, uma outra, uma outra, uma outra. Muito mais inteligente que nós somos. E para confirmar esse ato da união, eles apresentam a semente de piqui. A semente de piqui tem a forma escrotal da fertilidade, ou seja, a doação da semente de piqui para um certo cacique de uma certa tribo, é assim ela está falando que ela vai para aquela aldeia. Assim é o Quarupi, representado através da madeira. Como é que eles representam? Então eles vão lá na floresta, eles cortam a árvore, pedem licença, aí eles põem o tronco dessa árvore no centro da aldeia, eles tiram a casca, desenham, tem os desenhos masculinos e os femininos, eles põem umas mechas de algodão, quanto mais grossa a mecha, mais importante era a pessoa para aquela comunidade, e no topo eles põem aquilo que representava a pessoa. Pode ser um cocar, pode ser um colar, que pode ser um instrumento de música que a pessoa utilizava em cima dele. Se são mais pessoas, são mais troncos. Terminado o Quarupi, esse tronco já fez a missão dele. E através dele tem todo esse ciclo de vida, morte e continuação com vida também integrada à natureza. E esse tronco é jogado para o rio. A função dele já foi feita. Muito bem. Como é que eu cheguei lá no Xingu? Douglas. O Douglas chegou lá no Xingu como? Através de uma pessoa espetacular, Roberto Baruzzi. E o professor Baruzzi chegou lá como? Através dos irmãos Vilas Boas, dos três. E o Xingu ele foi feito quando? 1961, por Jânio Quadros. E a Escola Paulista de Medicina, através do professor Baruzzi, desde 65. Ou seja, a Escola Paulista já é médica lá, já é escola lá, desde o comecinho do Xingu. E o Dr. Baruzzi, muito interessante, fotografias e registros. Os indígenas, eles têm nomes que mudam. Como é que ele conseguiu registrar e acompanhar pessoas com nomes que vão sendo modificados? Muita habilidade. E essa habilidade trouxe o Douglas e o Douglas trouxe esse presente para mim. Portanto, em 2017, teve um Quarupi maravilhoso, espetacular. E nesse Quarupi de 17, 5 de agosto de 2017, em cima do tronco do que tinha lá, tinha um estetoscópio. E fazendo parte das pessoas que se encontravam lá, aparece um índio nas costas com urucum, tirando-se um pouquinho da tinta, B-A-R-U-Z-Z-I, Baruzzi. O professor Baruzzi, ele foi representado nesse Quarupi maravilhoso, emocionante para mim. Quem mais, nós, brancos, tivemos essa grande honra de ser representados dessa forma tão linda, tão intensa, e de preencher o não claro dos outros. O professor Baruzzi, ele preencheu muitos não claros aqui na Escola Paulista de Medicina. Então, em homenagem a ele, eu fiquei muito, mas muito honrado de estar presente nessa cerimônia tão linda, tão maravilhosa. E a Escola Paulista de Medicina, ela estava inteiramente representada nesse dia. Eu fiquei muito feliz. Eu acho que é um orgulho, né, para todos nós, né, que eu também, desde a década de 70, né, participava das reuniões com os irmãos Vilas Boas e o Dr. Baruzzi e via as discussões das diferentes línguas do Xingu, né, o quanto que a nossa geração aqui na Escola Paulista de Medicina viveu, né, o Xingu, né, de um jeito ou de outro, estava presente em toda a nossa formação. E o professor Baruzzi, com certeza, ele foi uma pessoa, um líder, né, a favor de
muito mais do que a cultura indígena, ele foi a favor da vida, né, de uma vida que ele realmente deixou muita lembrança e muito impacto na cultura, né? Foi sem dúvida nenhuma. Então, e assim, o que nós queremos muitas vezes fazer? Catequizar as pessoas. Nós queremos modificar as pessoas. E a grande qualidade do que eu vi dele lá era respeitar as diferenças sem querer modificar, mas tentar levar para essas pessoas algo a mais no sentido de entendimento um pouquinho melhor das doenças ali naquela região, mas sem modificar o conceito de vida xinguano. E o professor Baruzzi, ele utilizava uma frase, que não era dele, é do Viveiros de Lima: todos são índios. Todos somos índios, desculpe, exceto quem não são. Então, é uma das frases dele, e eu concordo plenamente com ele. E aqui na Escola Paulista de Medicina, todos somos índios. Muito obrigado, professor Acari. Acho que deixou para a gente aqui assim, um sabor, né, de todo um trabalho de décadas, né? E a gente deve muito às pessoas que nos antecederam, né? E eu acho que no caso do professor Baruzzi, assim, é bom a gente falar dele, né? E deixar que a vida dele valeu a pena, né? E é uma forma dele estar vivo e a gente estar conversando e estar podendo falar o quanto ele foi impactante para nós e para todos os índios que ele aprendeu a respeitar e nos ensinar a respeitar a essência nossa, a essência da vida, né? E lá é interessante também, porque eu comento, né? Eu tive alguns momentos que foram norteadores em minha vida e modificadores. Este de 82, para mim, foi o grande modificador de tudo. Foi a maior e melhor escola que eu já tive na minha vida. Foi em 82. Foi onde eu aprendi muito mais coisas. E também teve uma outra condição muito interessante, de entender o nosso cumprimento. Como que eu não entendia a língua, né? Um era de um jeito, outro era do outro. Como que eu falava bom dia? Como que eu agradeço a pessoa? Como que eu posso diminuir a distância entre as pessoas? E eu fui entender o significado do bom dia. Lá. Bom dia não são duas palavras, não é uma expressão só. Uma das palavras mais citadas, ou a palavra mais citada em qualquer dicionário é Deus. E Deus vem do proto-indo-europeu, que é Dzios, que é o pai do dia. Pai do dia deu Jupiter, no sânscrito. Pita, pai, Ju, dia. Que deu para os gregos Zeus. Dzios, Zeus. Que é lá no Olimpo, o mais importante. Os romanos não conseguiam falar Zeus, Ju. Então, Júpiter, Peter pai, Ju dia, que deu Jur, bonjour, buongiorno, rock Ju, H-O-C Ju, hoje. Então, para eles lá, qual que é o melhor dia? É o hoje. Qual é o melhor momento? O agora. E onde? O aqui. Ou seja, fazer o aqui, agora, sob a melhor forma possível. E qual é a pessoa mais importante da sua vida? Do seu lado, a mais próxima. Então, ou seja, é muito fácil. É muito fácil viver. Foi uma modificação enorme. Então, por causa do professor Baruzzi, eu fui entender essa história toda dos antepassados nossos. Ou seja, pai, 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 mãe, 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 até a criação do dia, até onde está Deus. Obrigado. Obrigado.